Olá, boa noite. Bom dia quando você estiver assistindo. Boa tarde. Bem, deixe, por favor, seu like aqui. Esse é um caso que ele se transformou em uma lei, tá? É o caso de uma jovem, tá? Ela tinha 18 anos para 19 anos. Muito linda, ela, muito linda. E que se transformou numa lei. E foi um trabalho muito bem feito, tá? Pela triangulação, pelos celulares, pelas câmeras. Então se conseguiu chegar no culpado. Então eu vou aqui narrar, contar para vocês de muito interesse mesmo. É o caso Laura Cielo, porque é o céu, né? Porque chamavam ela assim, tá? Lopes, mas esse elo virou o nome dela. Vocês vão saber por quê, tá? Virou o nome dela. Caso Laura Lopes, né? Mas Cielo Lopes. Ela nasceu no ano 2000, tá bom? Sua mãe, logo eles eram 3 irmãs. E tinha mais o pai trabalhava, fazia tudo. Mas depois que a esposa dele, a mãe delas faleceu, ele ainda continuou trabalhando, ajudando. Ele é muito pouco citado porque ele entrou no alcoolismo, tá? E acho que perante isso ele se afastou ali, tá? Ele já tinha entrado no alcoolismo depois da mãe, da esposa falecer, né? Da mãe das meninas. Vamos que falar, né? Ela era uma mulher que teve a vida interrompida. Laura fazia e vendia tortas fritas. Essas tortas era como uma massa de pastel que vai do trigo, assim, sabe? Aí se joga açúcar. É um lanche bem conhecido. Quem for lá para Bariloche, para esses locais, para essas vilas, assim, lá, vai saber que tipo de lanche que eu tô falando, tá? Ela mesma fabricava essas tortas fritas e vendia. E ela também estudava e cuidava das sobrinhas, tá? Só que ela estava terminando o ensino médio e ela tinha muita esperança de conseguir um emprego bom para ela melhorar de vida ali, toda a família, tá? Teve um dia que ela passou a manhã tomando mate. Lá se toma, né? Igual aqui no sul, tomando mate com a sua irmã. Ela foi ao colégio, tá? Lá os horários são um pouco diferentes daqui, né? E ela saiu, ela chegou, ela tava estranha naquele dia, mas não tem muita explicação para isso. Ela não sentou na cadeira que ela costumava sentar, ela sentou lá nos fundos e saiu 20 minutos antes. Chegando em casa, era umas 8 e pouca da noite. Ela ficou com um amigo, ali, tá? Esse amigo não é ele. Já vou aqui adiantando, tá? Com esse amigo ali, eles saíram, tomaram uma cerveja. Ela já é uma moça quase fazendo 19 anos, né? E ela, 3 horas da manhã, falou: eu vou entrar. Tô cansada. Só que ela foi mexer no celular, tá? E mexendo no celular, dali, né? Ela saiu. Mas ninguém viu ela sair. No outro dia, a irmã dela procurou ela e assim ligou pensando que ela tinha perdido o médico. Ela tinha um médico marcado. Aí ligou para outra irmã, que elas eram muito unidas, 3. E ela ficou mais apavorada quando não soube que a irmã estava lá. O que acontece? Elas foram à delegacia e disseram que só 48 horas, que ela era uma jovem, podia estar com um namorado. Eu sei que no outro dia já começaram as buscas,
tá? Pela insistência. E foi um trabalho muito bem feito. Se você procurar, tá? Aqui na internet, tem a polícia falando, tem o julgamento. Eles resolveram o caso muito bem feito, tá? Aliás, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. E esse foi, apesar de começo ruim, ele foi muito bem investigado, tá? Aí as irmãs foram à delegacia no dia 15, né, de 2019, no 15 de setembro de 2019. Eu sei que nesse dia 15 de 19 mesmo, coincidentemente, tá? Ou lá pro dia 18 de setembro, os pescadores, porque lá a água é muito límpida, sabe? Ali perto na Argentina, ali perto passa ali pela... deu um branco agora, gente. Bariloche, tá? Aí, né, o que acontece? Uns pescadores viram algo e se aproximaram, mas não era algo, era um corpo. Chamaram a polícia. A polícia logo viu que era uma mulher, pensou. Tinha um caso da Sara 3 dias lá. Começaram a procurar ali, que eu não dava pra ver mais, tá? Começaram a procurar, encontraram um casaco dela muito rasgado nas mangas, sabe? Encontraram roupas íntimas, então dá pra ver que houve uma tentativa, uma violência ali. Chamaram a família e elas logo reconheceram as roupas, tá? Ela tinha cortes de uma pessoa que tinha experiência em cortes, sabe? Tinha experiência em cortes. O legista disse que se tivesse até em 4 horas resgatado ela, assim, após aquilo, porque ela levou uma pancada na cabeça, adormeceu e fizeram o que fizeram com ela, mas esses cortes, ela teria sido salva, tá? Isso que mais dói, né? Eu vi isso e depois eu vi o resto, tá? Sendo feito, ela teria sobrevivido. Bem, foi uma investigação criminal. Aí começaram a analisar a localização do telefone, tá? É dela ali, telefone dela, que dava, que batia com ali próximo, tá? Que ela tinha ido e visto por câmeras para casa do Alfredo Emílio Escobar. Tá? Não era o amigo lá. Era uma pessoa que era bem conhecida na cidade, tinha estudado com ela na escola, só que ele fazia muitas besteiras, a casa era de festas mesmo, de drogas, de tudo que você possa imaginar. E as meninas sabiam, mas, né? E algumas até frequentavam, mas não foi o caso da Ciele, ela nunca foi, ela nunca tinha ido. Aí acontece, né, como ele tinha experiência, né, foram neles e ele descobriu que ele era esperto na pesca. Aí foi feita uma triangulação, tá? Uma triangulação, aí foram que ele ligou para ela às 3h16, às 3h22, às 3h36 e às 3h40. Cada um, nesse momento, estava em sua casa. O telefone dele, na casa dele, e o telefone dela, na casa dela. Mas às 4h29, esses telefones se encontram, tá? Eles estavam na casa dela, tá? Depois das 4h29, eles se deslocam, tá? Para a casa do Alfredo, onde câmeras viram, tem as gravações, tá? Tudo
que eles caminhando para casa do Alfredo. Às 5 horas da manhã, tá? Que a polícia tinha essa quebra, conseguiu saber, ela mandou um emoji, tá? Um emoji de um extraterrestre, tá? Para alguém, tá? Às 5h52 da manhã, o celular dela parou. Foi desligado. Tá? O dela parou e o dele foi desligado. Foi feito por câmeras, tá? Então, as câmeras viram todo o caminhar deles e esse confrontamento aí. Ele virou uma pessoa que dizia que não tinha sido ele, mas a polícia começou a fazer campana na casa de frente da casa do Alfredo, tá? Ele chegou num carro branco, entrou em casa e saiu com um casal, que na realidade eram seus pais, 60 anos em média, tá? E a polícia foi atrás deles devagarinho. Eles estavam saindo da cidade, mas eles pararam. Os dois homens saíram do carro, devem ter ido fazer alguma necessidade. A polícia aproveitou para falar com ele, porque olhou para dentro do carro e viu que eles estavam fugindo. Eles estavam saindo da cidade. A polícia deu ordem de prisão e ele estava com machucados que condiziam com o que tinha acontecido com a CL. Tá? Ele foi levado, teve que ir até para o hospital. Incrível, né? Que já tinha passado tantos dias para fazerem, né? A polícia entrou na casa, aí deteu ele. Tá? Deteu ele em ordem prisão preventiva para ele não fugir e ela continuou a investigação, porque não tinha provas suficientes, né? E ele não confessou, tá? Aí a polícia entrou na casa com luminol, o quarto dele tinha sangue, tinha um local, uma garagem, onde ela ficou ali por 24 horas até falecer. Tinha sangue. O carrinho de mão que ele levou o corpo dela tinha sangue, ele levou até a praia, tinha sangue. Aí começaram os exames de DNA. O advogado do Alfredo, tá, queria tirar, já que ele não era acusado, assim, ele culpado, não tinha nenhuma prova, queria liberar ele. Ele iria fugir. Fizeram o DNA rapidamente. Nos DNA, foram DNAs bem complicados, porque o corpo dela foi jogado na água para isso mesmo não fazer. Mas foi com linhas de genética familiar, foi feito com o sangue dele, era dele, sabe? Conseguiram ainda coisas nas roupas íntimas dela, tudo, os DNA foi, tá? Entrou como feminicídio, tá? E ele teve que dar desbloqueamento do celular dele. Ele tinha deletado, apesar dele ter o número dela, ele tinha deletado o nome dela e o número. Só que ele esqueceu das conversas do Messenger, tá? Lá eles conversaram, começou a conversa 3h12, logo que ela entrou. Mas, o incrível que pareça, ele até quase essa hora, ele tava com uma moça também, que ele conheceu, tá? Que não vou dizer o nome dela aqui, que é segredo, tá? E ela procura não ser exposta, porque parece que ela ainda tem medo. Ela ficou muito apavorada. Ela também conheceu ele, esses contatos, tá? Eles sempre ali se conheciam, mas não eram amigos. E o que aconteceu? Ele também conheceu ela pro Facebook, saiu. Só que ele chamou ela para casa dele. Pra casa dele. Ela viu logo as intenções, qual era, e ela descartou. E ele ficou mandando mais mensagem para ela, dizendo que ele era uma pessoa mudada, porque ela sabia das festas. Uma amiga da CL também havia avisado a CL
que ele já tinha 5 meses que estava procurando ela. Que essa amiga já tinha filho, tinha frequentado as festas. Diz que era regada a drogas, que ele realmente ele não era uma pessoa de boa índole. Enfim, foram para televisão, foi muito, mesmo ele foi julgado na época da pandemia, tá? Foi tudo assim, sabe? Tudo ali certinho. Foi assim uma investigação lacrada. Ele pegou prisão perpétua. E dali foi feito a lei, tá? Por esse feminicídio, a lei Sara Cieli, que faz com que as escolas preparem para esse tipo de questão, essa questão desse abordamento, de tudo, principalmente nas redes sociais para os jovens. Tá? E essa lei é usada hoje com palestras, com tudo. As irmãs dela conseguiram fazer, fosse aprovado, porque foi muito. A polícia fez tudo para descobrir e assim, passo a passo, gastos assim que você nem imagina, sabe? Para poder provar, porque ele não, né? Então, eu deixo aqui o meu abraço para vocês, que tenham um bom fim de dia, começo de dia, um bom dia para vocês. E tem coisas que vêm ruim, péssima, né? Que não é uma moça linda, mas que essa lei tá ajudando muito lá, tá bom? Na Argentina, Buenos Aires, tá? Nas proximidades ali, tá? No país inteiro. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.